E aí, galera do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos para nos prepararmos cada vez melhor para quem vai fazer Enem, para quem não vai fazer Enem. Vamos lá, né? Professor Leonardo Greco, acompanhando vocês, espero contar com a audiência de vocês enquanto as nossas aulas perdurarem. Tranquilo, pessoal? Nosso tema de hoje vai ser capitalismo e industrialização. Em que medida um influenciou, um afetou o outro. Beleza, pessoal? Na nossa aula hoje nós vamos entender o contexto de surgimento e consolidação do capitalismo, analisar as fases desse capitalismo, né? E compreender a importância das indústrias numa prática capitalista cada vez mais dinâmica, cada vez mais intensa, ok? Bom, inicialmente a gente vai focar no conceito, né? Vamos começar do começo, né? Capitalismo é um sistema econômico que privilegia a propriedade privada, a busca pelo lucro e o acúmulo de capital, ok? Bom, nesse aspecto a gente tem que voltar um pouquinho e brincar de novo um pouquinho com a história. O capitalismo se iniciou no século XV, né? Quando o sistema que o antecedia, o feudalismo, entrou em declínio e acabou por se extinguir, né? O que mais se caracterizou nesse momento foi a troca que antes era feita de produtos por produtos, uma prática do feudalismo, passou-se a trocar produtos por moedas, né? Nesse aspecto, o acúmulo de moedas passou a ser algo essencial, significava poder. Tanto poder econômico para os comerciantes, mercadores, banqueiros, quanto poder político para os reis e nobreza, etc., né? Algumas características desse capitalismo recém-nascido, do século XV à frente. Mercantilismo, intervenção do Estado na economia, então intervenção direta do rei nos assuntos relativos à economia, ok? Monopólio, isso bastante caracterizado naquela questão do colonialismo, né? É muito presente, né? Balança comercial favorável, sempre se buscar vender para outros países mais do que comprar de outros países, né? E o intervencionismo, né? Dentro dessa lógica também do mercantilismo, né? Então, sempre que alguma indústria, algum setor da economia se visse em dificuldades, os governos em geral não se preocupavam, né? Eles interferiam fortemente na economia para proteger a sua indústria, os seus setores econômicos, sempre que fosse necessário, tranquilo? Nesse aspecto, pessoal, a gente vai ter que fazer uma relação entre capitalismo e revolução industrial. Essa revolução industrial que se iniciou na Inglaterra e que rapidamente se espalhou por toda a Europa, eu estou falando aqui especificamente do século XVIII, que teve como características uma maior preocupação com o liberalismo. Também buscava-se a eficiência produtiva, né? Nesse aspecto de liberalismo e eficiência produtiva, a gente tem um contrassenso à prática que vinha sendo adotada até o século XVII por ali. Por quê? Nessa situação, o intervencionismo, chamado mercantilismo, até então era a tônica. Quando se passa a defender a adoção do liberalismo, pretende-se que cada vez menos o Estado interfira nos processos produtivos, né? E que cada vez mais a própria economia, o próprio mercado se regule, se regulamente, se organize, supere as suas próprias crises, tá? Então, essa questão do liberalismo é focado nesse aspecto de cada vez menos interferência estatal na economia. Nesse aspecto, a gente tem que pensar também que o capitalismo, nessa nova versão, né, busca sempre a eficiência produtiva. Nesse sentido, a gente pode entender a eficiência produtiva como você produzir cada vez mais, melhor e com cada vez menos custos, tá? Porque quanto menos custos, maior o valor final do seu produto. Então, a probabilidade de você ter um lucro maior é considerável, tá? E nesse aspecto, pensar no operariado nessa revolução industrial é pensar numa situação tanto quanto contraditória. Percebam uma coisa. Por mais que existam fábricas, por mais que elas se modernizem, né, nesse período na Revolução Industrial, quem realmente gerava a riqueza era quem trabalhava no dia a dia das indústrias, quem manipulava as máquinas, né? Por outro lado, se esse operário era o responsável por gerar a riqueza, né, ao contrário, né, ele não tinha tanto acesso assim a essa riqueza, porque apesar de ser o responsável
pelo progresso das indústrias na Europa, ficava sujeito a uma remuneração extremamente modesta, insuficiente para o seu dia a dia básico. Ok, pessoal? Nesse aspecto, a gente vai pensar também no imperialismo como sendo um caminho até, entre aspas, natural, pensando-se no destaque de alguns países nesse cenário industrial. Chega um momento na história europeia que as indústrias europeias começam a produzir mais do que a sua população. Aí eu estou falando majoritariamente das famílias dos operários, né? Tivesse capacidade de consumir. Então, quando você tem uma indústria que produz mais do que o seu público consumidor é capaz de comprar, há um risco de se produzir estoques. E numa indústria, numa empresa, né, falou em estoque, falou em prejuízo. É nesse aspecto que o imperialismo se mostra, né, essencialmente através da prática do neocolonialismo, onde países europeus começaram a buscar outras áreas do planeta, principalmente, no caso aqui, África, né, para buscar novos mercados consumidores, fontes mais baratas de matéria-prima, fontes mais baratas de mão de obra, né? Esse processo se verificou muito, foi muito característico com a presença dos europeus na África e também na Ásia, tá? Mas isso aí, história, detalhe melhor para vocês. Tranquilo, pessoal? Bom, dentro daquele liberalismo que eu falei anteriormente, um dos grandes expoentes, um dos grandes pensadores que defenderam essa tese foi o Adam Smith. Como eu já tinha falado anteriormente, né? Mínimo de intervenção do Estado na economia, livre concorrência e autorregulação. Então, o mercado se organiza, o mercado corrige seus problemas, o mercado estabelece preços, o mercado é cada vez mais dinâmico, ok? Eficiência produtiva. O que vem a ser a eficiência produtiva? Você trabalhar com o mínimo de custos possível, né? E nesse aspecto aí, a baixa remuneração do operariado entra nessa eficiência produtiva, ok? Maior quantidade, melhor qualidade, aumento no lucro. Esses 4 itens aqui, a gente pode considerar como sendo música para o ouvido dos empresários, tanto naquele período quanto atualmente também, certo? Bom, nesse aspecto aqui, vamos nos deter um pouquinho mais com relação ao operariado. Durante a Revolução Industrial, os operários eles ficavam caracterizados por serem os responsáveis pela produtividade? Sim, óbvio, eu já tinha falado anteriormente com vocês. Inicialmente, explorados, mas quando eu falo explorados, é muito explorados, tá? Exemplo, jornada de trabalho mínima de 10 a 12 horas por dia, baixa remuneração, condições insalubres, ou seja, higiene precária no local de trabalho, né? Exploração de mão de obra feminina e infantil também, né? Então percebam o paradoxo, né? Quem mais gera a riqueza é quem menos se beneficia dessa mesma riqueza, tá? Nesse contexto, socialmente, foram marginalizados, até que, ao longo do tempo, conforme as relações profissionais iam se tornando mais complexas, eles começaram a se organizar nos sindicatos. Essa organização sindical aqui foi responsável, em grande medida, pelo início da conquista dos direitos trabalhistas por parte desses operários na Europa, que vivia essa efervescência pela Revolução Industrial. Ok, pessoal? A gente vai pensar agora na questão que eu falei com vocês do imperialismo, vai detalhar um pouquinho mais. Percebam aqui, excedente de produção, livre concorrência, novos mercados. Vamos lá, eu falei com vocês que chegou um momento na Europa, no cenário industrial da Europa, que as indústrias continuavam, né, a produzir cada vez mais produtos de melhor qualidade e até então a um custo relativamente baixo. Contudo, a gente vai perceber uma coisa, a grande maioria da população não colhia os frutos da riqueza que essa grande produtividade era gerada, ok? Então a gente pode pensar que a grande maioria da população europeia não tinha pleno acesso àqueles produtos que eram comercializados, né? E o que acontece? Começou-se a gerar estoques. Então a redução da produtividade das fábricas foi uma consequência, né? E rapidamente percebeu-se que o lucro
ele iria inevitavelmente cair, haveria um aumento de custo, né, porque armazenamento também é um gerador de custo, é um fator gerador de custos, né? Então, a Europa precisava buscar alternativas para dar fluidez a esses produtos que estavam estocados, né? E por que não também, além de buscar, nesse caso, novos mercados consumidores, por que não também buscar alternativas para se produzir com matérias-primas de boa qualidade e de custo inferior, né? E também, por que não, conseguir um mercado que provesse aos europeus uma mão de obra mais barata. Talvez não fosse uma mão de obra tão qualificada assim, mas ainda assim seria mais interessante capacitar essa mão de obra e pagar para eles menos ainda do que se pagava para os operários na própria Europa, tá? Por isso que se fala em novos mercados, em buscar novos mercados, e por isso que eu falei que um dos primeiros olhares dos europeus foi para o continente africano, né? Percebam aqui por esse mapa que os europeus, ao se estabelecerem na África, retalharam, né, o território, redividiram o território, né, ignoraram a organização sociopolítica que ali já existia e fizeram uma divisão de acordo com os interesses deles, europeus, tá? As consequências a gente deixa para a história analisar um pouquinho mais, mas vamos nos ater só até esse ponto aqui, ok, pessoal? Levando em consideração toda essa realidade, a gente percebe que a Revolução Industrial ela foi foi algo que não tinha como ser interrompido. Um processo que seria inevitavelmente um processo que evoluiria. Não tinha como se estagnar, porque estagnar o processo da Revolução Industrial significaria comprometer a boa produtividade, a eficiência e risco de prejuízo, tá? Então, por isso, a gente caracteriza a Revolução em 3 fases, né? A primeira delas, entre os séculos XVIII e XIX, onde o surgimento das máquinas a vapor foi o grande diferencial desse processo, ok? A segunda Revolução Industrial, percebam que tudo isso é um processo contínuo, tá? Mas ocorreram eventos em cada um desses períodos que foram marcantes tanto que justificou-se definir a Revolução Industrial em fases a partir desses eventos. A segunda Revolução Industrial, século XIX e início do século XX, advento da eletricidade, portanto energia mais limpa, né, menos poluente, transportes, né, surgimento e diversificação dos transportes, né, surgimento também das redes de telecomunicações, ainda que rudimentares naquele período, e no campo das ciências médicas, da biotecnologia, né, o surgimento das primeiras vacinas. Então percebam que a segunda Revolução Industrial ela é caracterizada por uma série de inovações que extrapolam o ambiente das fábricas, tá? E por fim mais ou menos, né, porque a gente sabe que essa Revolução Industrial ainda não se encerrou. E não vai se encerrar, né? Ela vai se reinventar, ok? Terceira Revolução Industrial, no século XX, caracterizou-se pela metalurgia, a modernização e diversificação das tecnologias para a produção, para a produtividade, né? Surgimento da energia atômica, e aí a gente tem que fazer um parêntese, né? Que essa energia atômica, que ela se mostrou eficiente para ser utilizada para fins pacíficos, ela se mostrou uma coisa bastante, assim, extremamente preocupante se você pensar no uso dessa energia atômica para fins militares, tá? A gente tem os casos característicos da Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos contra Japão, né? Nagasaki e Hiroshima, e a gente tem também uma realidade. Esse problema da energia atômica, ele não só não se resolveu, como ele vem se tornando cada vez mais complexo até os dias de hoje. Certo, pessoal? Bom, no campo da medicina, dos estudos científicos, né, dos estudos, de novo, da biotecnologia, tão famosa, né, a gente tem os estudos genéticos, né, a questão da análise bem detalhada do genoma humano, né? Os grandes avanços da medicina fazem com que várias doenças que antes eram incuráveis, hoje podem ser curadas ou, no mínimo, tratadas, né? E
Enfim, essa questão voltada à biotecnologia, vamos dizer assim, é um fruto positivo, né, que se descola um pouco da realidade das indústrias, mas que a gente pode dizer que é fruto de todo esse desenvolvimento. Ok, pessoal? Bom, indústrias e capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro, a gente tem que tomar cuidado ao lembrar dele, como não sendo algo que promove uma ruptura com relação à indústria. Ao contrário, o capitalismo financeiro, ao ser adotado, ele potencializa a indústria, por isso que eu coloquei aqui, anabolizou a produção industrial, tá? Então ele torna as indústrias cada vez mais competitivas, cada vez mais tecnológicas, né? E quando a gente torna essas indústrias mais tecnológicas, a gente tem que pensar um pouquinho num aspecto relativamente negativo, porque quanto mais complexo é um maquinário, normalmente esse maquinário ele é mais eficiente, ele produz mais, né? Então você costuma precisar de menos trabalhadores para atuar naquela função, tá? E por outro lado, esses trabalhadores, eles têm que ser cada vez mais capacitados, tá? Temos a nova divisão internacional do trabalho, que é aquela questão dos países mais fortes economicamente, os chamados países desenvolvidos, né? Eles pulverizarem a sua produção em regiões menos desenvolvidas do nosso planeta, né? Então, normalmente você tem grandes complexos industriais, grandes complexos financeiros, que têm a sua sede nos países desenvolvidos, e a parte de produção, a parte de montagem, né? Ela é deslocada para países chamados de países em desenvolvimento, ou os países emergentes, exatamente porque ali a mão de obra costuma ser mais barata. Isto é, em termos mais sutis, mais leves, mais brandos assim, há uma reedição de práticas neocolonialistas, ok? Então seria um neocolonialismo com outra roupagem, talvez. Ok, pessoal? Bom, nesse aspecto, vamos pensar um pouquinho, vamos exercitar aqui para a gente consolidar o conteúdo. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. Isso aí levando em consideração a eficiência do transporte, né? Redução de custos, ok? A Petrobras, a nossa empresa de prospecção e beneficiamento do petróleo, possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. Beleza? Bom, a territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade o quê? Lembrando de tudo que nós analisamos com relação ao processo da Revolução Industrial, de implementação e modernização dessa indústria, um dos fatores que a gente percebeu que é dos mais relevantes é a maior eficiência na produção. E nesse aspecto, no caso de uma refinaria, você cuidar de assuntos como, por exemplo, uma logística de produção, uma logística de transporte dos produtos obtidos a partir dali, é algo que vai impactar na eficiência e no fim, né, no final das contas, numa maior lucratividade. Então, qual é o fator determinante para se determinar aonde uma refinaria vai ser instalada? A gente vai falar essencialmente de espaços com infraestrutura de circulação, seja circulação de pessoas, de maquinário, né? E circulação também dos produtos. Como se vai fazer para que esses transportes seja cada vez mais eficiente? Lembrando, no setor industrial, como em vários outros setores, eficiência é um conceito que abarca várias variáveis, né? Então, pessoal, espaços com infraestrutura de circulação, beleza? Bom, nessa aula a gente conseguiu observar que a indústria foi resultado de uma evolução do capitalismo e, a partir de seu surgimento, as relações e os resultados foram dinamizados, bem como as diferenças socioeconômicas foram acentuadas. Questão dos operários, por exemplo, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade e valeu demais da conta. Valeu!